Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Cris Covatti, estou com a Daniela Foster, nossa psicóloga, no nosso canal sobre comportamento alimentar e hoje o nosso assunto será sobre perda e suas consequências pelas mudanças. Perfeito, Cris. Então a gente falou na semana passada sobre a questão das mudanças, da necessidade da gente se flexibilizar, tentar abrir a mente, criar oportunidades, mas isso significa que nós temos perdas com isso, né? E são perdas necessárias. A gente comentou um pouquinho já no anterior sobre a questão de que não dá para ter tudo. Então, Sim, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para ter outras. para ter outras. E aí vem o grande dilema, como é que a gente faz isso e por que que a gente às vezes se vê impossibilitado. E por que que é tão difícil então essa mudança? Por que que é tão difícil mudar de estilo de vida? Isso, criar um outro Criar um hábito. outro hábito? E aí fica aquela coisa assim, que eu acho que é um dos maiores exemplos. A Cris sempre comenta comigo a questão do pão durante a manhã. Então, assim, a maioria das pessoas imagina assim, como é que eu vou ficar meu café da manhã sem comer pão? Sim, E o pão, ele remete a, sei lá, a um histórico aí, né, associado de geração em geração, a questão do pão fresco, o pão crocante, o pão francês, o pão d'água, que é muito comum aqui no Paraná, né, já nem tá sendo mais, eu acho, eu já tô tão por fora de pão que eu já nem sei. né? Contem Mas vocês depois pra nós. Mas assim, antes tinha o tal do pão d'água, mas enfim, parece que é um hábito assim que ele é tão forte na nossa sociedade que quando você chega e diz assim, você já pensou em trocar o pão por ovos? Aí dá um tilt na cabeça. Aí a pessoa para e fica em pânico. Fala, meu Deus, se eu tirar o que vai ser do meu café da manhã? Vou comer só ovo? Ah, ovo todo dia não dá. Mas aí a pessoa tá comendo pão há 26 anos e aquilo ali é normal. Exatamente. E aí vem a grande questão de como desapegar e realmente, né, são perdas. A gente tem aí uma série de padrões na nossa vida que a gente tem que entender que para que a gente possa substituir e ver o efeito positivo da mudança, a gente tem que trabalhar com a perda. Sim, Ela faz parte da nossa vida, sim. né? Digamos assim, para perder quilos, existem perdas que são necessárias. Ou para você ter assim melhor qualidade de vida, existem perdas que são necessárias. Mas se você só pensar na perda em si, você nunca vai abrir mão. E aí é que vem o grande padrão, assim, que é um padrão nosso interno do emocional. A gente meio que esquece que para que a gente possa trabalhar melhor com a perda, a gente tem que colocar um aspecto positivo em cima Sim. dela, né? E a gente tem que olhar a nossa vida como um processo dinâmico, como um processo assim sustentável. Então, assim, o que significa eu comer pão todos os dias e o que isso traz para mim como efeitos? De repente, o pão, a Cris pode falar melhor, mas o pão ele tem aquela característica de não saciar por muito tempo, né? Sim. Então você já começa o teu dia comendo alguma coisa que dali não sei quanto tempo, Cris. Em torno de 2 horas depois, você já vai estar com fome novamente. Né? A Exatamente. gente está dando o exemplo do pão por ser eu diria que o mais comum do processo de mudança, né? Mas pode ser que na sua realidade também não tenha que mudar, mas só para entender ali que é o sinônimo de mudança. Exatamente. Então, assim, o leite também, né? Eu acho que é um elemento que geralmente as pessoas acabam tendo mais dificuldade. Mas, assim, o que eu quero mostrar para vocês, e a Cris também, é que nós estamos enfrentando aí, muitas vezes, resistências para trabalhar perdas. E isso faz parte da nossa vida. A questão da restrição, se a gente colocar assim, puxa, restringir e perder é algo que a gente aprendeu desde pequeno. É algo que faz parte do nosso processo de internalização, de um conceito mental. Mas a gente dá muita importância hoje em dia
para perdas que há uns anos atrás isso fazia parte do mundo, de uma forma muito mais natural. Se a gente olhar o pessoal, vou dar um exemplo bem drástico, porque eu gosto de dar exemplos drásticos nesse tipo de tema. Você pega o pessoal da época da guerra, Tá. certo? As pessoas perdiam, às vezes, um dia inteiro, no sentido assim, naquele dia não tinha comida nenhuma. E isso era uma forma de aprender o quê? Aprender como superar, como passar por um desafio, como ter autocontrole, como manter o seu estado mental assim, mais assim, confortável, apesar de estar passando por uma restrição, de uma dificuldade. E a gente vive hoje num mundo que a gente tem tudo à disposição, abundante, com muita abundância, e aonde esse outro lado a gente está cada vez perdendo. Não é trabalhado perda, né? Não. É o que a gente fala de fracasso. Isso não tem sido mais, parece que, trabalhado na sociedade. Aí quando a pessoa tem que passar por isso, dá um tilt, é o que eu falei. Ela consegue por um tempo, mas depois volta aos antigos hábitos, né? Ela pensa que tem que ser dessa forma. E isso acaba sendo difícil realizar na prática, né? Eu acabo percebendo isso. E aí por isso que a gente fala que a gente tem que aprender na perda a ter um ganho que seja, digamos assim, que é diferente. Você continua perdendo. E para muitas pessoas, assim, a perda é muito mais importante do que o próprio ganho substitutivo, né? Mas daí é o que a gente fala, daí tem que fazer sentido pra pessoa. Tem que fazer sentido. Porque, na verdade, até eu e a Dani tava discutindo antes sobre emagrecimento. As pessoas, às vezes, que não conseguem emagrecer é porque aquele emagrecimento não vem dela. Vem, às vezes, de uma amiga que falou que ela não tava... o que aconteceu com você? Ou vem de um marido que falou que pessoa magra, mais bonita, não vem dela, entendeu? Então, a realidade é que não faz sentido pra ela aquilo. Exato. Então, a mudança tem que fazer sentido pra pessoa que tá fazendo. Se não fizer sentido qualquer mudança, a chance de voltar ao antigo hábito vai ser muito forte. Exatamente. E o objetivo tem que ser um objetivo muito claro. Se é a saúde, é a saúde. Se é estética, é estética. A gente não é aqui defensora de que todo mundo tem que ter um corpo X ou Y. Não. Né? O que a gente tem que entender é que para cada objetivo você tem que ter perdas. Sim. Né? Perdas que são compatíveis. E não adianta a gente falar ao contrário, que não há perdas. Não, faça isso que você não vai perder nada. Não, eu acho que isso é uma mentira. Né? Não há isso na nossa sociedade. Para tudo que você faz, tem uma perda, você tem que abrir mão de algumas coisas para ter outras e tá tudo bem, né? Se é o que a gente fala, se fizer sentido para você. Exatamente. E a Cris e eu, a gente já passou assim com algumas experiências aonde, por exemplo, a pessoa tem que ganhar massa magra e ganhar peso, digamos assim. Aí todo mundo chega e fala assim, nossa, que inveja. Ele pode comer o que ele quiser, ela pode fazer o que ela quiser. E não é, assim, mesmo colocando como objetivo ganhar massa e que vai ter que comer mais, a gente não está dizendo que essa pessoa pode comer qualquer coisa, a gente não está dizendo que essa pessoa não tem que ter perdas e a gente não está dizendo que ela não vai fazer mudanças necessárias na vida dela. É que a gente acaba só querendo enxergar aquilo que é bom. Né? Aquilo que serve pra falar, nossa, queria ser dessa forma, né? Exatamente. E às vezes evitando a nossa realidade. Exatamente. E aí vem uma outra coisa também, que é o conceito que a gente falou lá no outro podcast de prazer, e ele cabe aqui bem a questão da perda, que é assim, ok, você pode comer o que você quiser e levar a tua vida do jeito que você tá levando, mas você vai perder saúde. E aí é uma questão do que... A longo prazo. A longo prazo. E aí você chega assim, lá na frente na sua vida, quando você já tiver numa idade mais avançada, e provavelmente ali você não vai conseguir, realmente ali você não vai conseguir fazer mudanças mais, e você tá entregue, o teu corpo tá entregue a ter que andar com uma bengala, a ter que depender das outras de outras pessoas. Isso também é perda. Sim. Mas as pessoas, como você falou, as pessoas só olham pelo lado
que melhor, né, traz para elas ali aquela questão de entender o processo como conforto, uma zona de acomodação, né? E o que eu acho importante falar sobre as mudanças e perdas, que o nosso corpo, mais ou menos, ele precisa em torno de 21 dias para deixar que um hábito seja normal, para aquilo se tornar um novo hábito. Por exemplo, eu vou trocar o pão pelo ovo no café da manhã. Seu corpo e seu cérebro precisam em torno de 21 dias para com que essa troca seja mais confortável. Porque no começo é um desconforto completo. Porque seu cérebro no automático já vai pensar no pão. Aí você vai pensar conscientemente, não, eu não posso comer pão porque eu tô em mudança de estilo de vida. E daí você vai mudar, às vezes aquilo ainda não é totalmente prazeroso para você. E aquela negação, a vontade do antigo vai querer. Depois de 21 dias aquilo se começa a se tornar normal. Você passa, nossa, eu nem sinto mais falta de pão. Nossa, daí você começa a ver as mudanças, né, daquele hábito, daquele novo hábito, e daí aquilo vai se interiorizando. Mas a mudança efetiva, ela acontece com 3 meses, né? 3 meses para aquilo realmente ser efetivo e começar a fazer parte da rotina da pessoa. E o que a gente percebe na prática, tanto eu quanto a Dani, que as pessoas desistem em menos de um mês. Sim. Seja de uma dieta, né, que eu não gosto dessa palavra, de um estilo de vida novo, seja de um exercício físico, paga o ano inteiro lá, não vai um mês e para, aí tenta ir de novo, não vai um mês e para, ela não passa desse um mês. Sim. Né? E aquilo ali não tem tempo suficiente de interiorizar e se tornar a nova verdade. A sua nova verdade. Então, tem esses 21 dias iniciais, mas para realmente ser concreto são 3 meses. E 3 meses é muito tempo. Que as pessoas não se propõem a fazer tudo isso muitas das vezes. E aí, gente, vem. Isso é a teoria, né? Desculpa interromper a Dani, mas isso é na teoria. Às vezes na prática, coisa às vezes é outra também. Também tem, cada um tem assim, de repente, o seu próprio Pode ser mais ponto. fácil, Agora, uma coisa que eu posso, assim, até pelas experiências que eu tenho tido em atendimento e até pela convivência com a Cris nessa parceria também, é assim, mudar de hábito e esse processo de 21 dias ou de 3 meses, gente, só um detalhe. Não é assim, de manhã comer o ovo com o pão, com suco de laranja e fruta com iogurte. Entende? Assim, o que eu quero dizer assim, então eu vou mudar de hábito, mas eu não vou perder o que eu comia antes, eu vou manter o pão e eu vou colocar o ovo como uma opção para eu ir aprendendo a comer o ovo. Então eu vou comer o ovo com o pão e aí depois, sabe aquela coisa do processo, eu não quero perder nada? Sim. A pessoa engorda, primeiro aspecto, né? Ou vai ter alguma coisa assim que não vai dar muito boa nessa situação. E isso não gera mudança de hábito. Isso gera, de repente, você pode até mudar de hábito de uma forma que você não deixe o hábito anterior de lado. Você acumula um novo hábito. E às vezes as pessoas realmente não enxergam o que elas estão fazendo. Não, você pede assim, ok, mas daí você tá comendo doce todos os dias, diariamente. Ela fala, não é todos os dias. Mas aí internamente ela sabe, nossa, eu tô comendo todos os dias. Ela acaba ou pensando, ou nem percebe que isso tá acontecendo, porque é tão habitual que nem vê que aquilo tá acontecendo no dia a dia dela. E tem a questão que é a questão da autossabotagem mesmo. Sim. Que é o quanto que a pessoa, assim, ela mesma oportuniza situações onde ela não se dá outra opção a não ser, aqui só tem esse pão, então eu vou comer esse pão, né? Tipo, ela não coloca na vida dela a possibilidade de ir num outro lugar, onde tem uma outra, né, questão assim, outra opção de café da manhã, alguma coisa diferente. Mas eu sempre vou naquela padaria de manhã, eu tomo café, a única coisa que eles têm ali é pão na chapa. Então não dá, eu só posso comer o pão. Né? Então são coisas assim que para a pessoa realmente mudar e ter a concepção assim de perda, você tem que fazer outros caminhos, trilhar outras alternativas aí, porque senão realmente o nosso cérebro engana a gente muito bem. É isso aí. Era isso que a gente queria trazer para vocês, essa reflexão aí. Legal, pessoal.
Então, até a próxima semana. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.